Imagine-se caminhando por uma estrada escura, sem fim. O frio toca sua pele, mas não é um frio comum. É um frio que penetra a alma. Você escuta gritos ao longe, choros que não cessam, vozes clamando por socorro, mas ninguém responde. Esse não é o roteiro de um filme de terror, essa é a realidade de muitas almas. Isso é o que a palavra de Deus chama de inferno. Sim, o inferno é real. Ele existe. Ele não é uma lenda. Ele não é uma figura de linguagem. Ele é uma realidade espiritual. Uma realidade que muitos ignoram, sondam, rejeitam, mas que um dia, infelizmente, poderão experimentar se não se voltarem ao caminho da verdade. O Senhor Jesus falou sobre ele. E se Jesus falou, então devemos levar a sério. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, encontramos uma das passagens mais impactantes sobre o inferno. A história do homem rico e Lázaro. O homem rico vivia em festas, banquetes, luxo, ignorando o pobre à sua porta. Quando morreu, o texto diz que ele foi sepultado e, estando no Hades, em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ali começa um dos testemunhos mais reais e chocantes sobre o amor. O rico clama por misericórdia, pedindo que Lázaro molhe a ponta do dedo em água para refrescar sua língua. Ele está em chamas, ele está em tormento, ele está consciente. Ele reconhece o sofrimento e o mais desesperador, ele sabe que é tarde demais. Essa história não é uma parábola. Jesus nunca usou nomes reais em parábolas. Quando ele menciona Lázaro e Abraão, ele está falando de fatos reais. O inferno é lugar de consciência, sofrimento, sede, angústia, separação. O rico lembra dos seus irmãos. Pede que alguém vá avisá-los para que não venham parar no mesmo lugar. Mas houve uma verdade inabalável. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, têm a palavra. Se não ouvirem a palavra, nem mesmo o louco voltando irá convencê-los. Preste atenção, o inferno é lugar de memórias. Você lembra do tempo em que ouviu o Evangelho. Lembra da chance que teve de se arrepender. Lembra das pregações, dos vídeos, das orações. Mas é tarde. Tudo o que resta é tormento. Muitos testemunhos ao redor do mundo confirmam essas verdades bíblicas. Pessoas que tiveram encontros com Deus, experiências de quase morte ou visões que mudaram suas vidas. Um dos testemunhos mais conhecidos é o da irmã Mary Kay Baxter. Em 1976, durante 40 noites, ela afirma que o Senhor Jesus a levou ao inferno para revelar a dor e o sofrimento de quem está perdido. Segundo ela, viu demônios rindo enquanto almas gritavam de dor. Viu homens e mulheres em cadeias flamejantes clamando por misericórdia. Viu pastores que haviam negado a palavra, cantores que usavam seus dons para o mundo, crentes que viviam uma vida de aparência. Ela relata que em uma das visitas viu uma mulher sendo torturada por demônios. Ela havia sido uma feiticeira e levou muitos à perdição. Seus gritos eram insuportáveis e os demônios não descansavam. Seus rostos eram deformados, suas vozes malignas. O inferno é um lugar de presença demoníaca. Lá não existe luz, não existe amor, não existe Deus. Outro testemunho marcante é de Bill Wiese, autor do livro 23 Minutos no Inferno. Ele afirma que teve uma experiência espiritual em que foi lançado em uma cela do inferno. Lá, descreveu calor indescritível, cheiro de carne queimada, gritos que pareciam perfurar a alma. Ele tentou orar, mas não conseguia sentir a presença de Deus. Segundo ele, a ausência da presença divina é a pior parte do inferno. Um vazio eterno, uma solidão absoluta. Esses testemunhos podem até parecer exagerados para alguns, mas as escrituras sagradas
Confirmo, o inferno é real e não foi feito para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mateus, capítulo 25, versículo 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por que, então, há humanos lá? Porque escolheram o caminho da rebeldia, negaram a salvação, desprezaram o sacrifício de Jesus, optaram pelas trevas. A porta estava aberta, mas decidiram não entrar. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, foi claro: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você está com o nome escrito no livro da vida? Essa pergunta é a mais importante da sua existência. Nada neste mundo vale mais do que sua alma. Jesus disse que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O mundo te oferece prazeres passageiros, mas Jesus te oferece vida eterna. Arrependa-se enquanto há tempo. O inferno não é brincadeira. O inferno não é um conceito. O inferno não é um mito. Ele é a destinação final de todos aqueles que vivem sem Deus. Mas a boa notícia é que hoje é dia de salvação. Jesus morreu por você. Ele pagou o preço. Ele ressuscitou. E Ele te chama hoje para uma nova vida. Não endureça seu coração. Amanhã pode ser tarde demais. Escolha Jesus. Escolha a vida. Escolha a luz. Se você está ouvindo esse vídeo agora, não é por acaso. Deus está falando contigo. Ele quer te salvar. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Ele quer que você fuja do inferno e abrace o céu. Feche os olhos agora mesmo e ore. Fale com o Senhor. Peça perdão. Confesse seus pecados. Receba Jesus como o único e suficiente Salvador. E comece hoje uma nova história. Porque no final só existem dois caminhos: eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. O céu e o inferno são reais. E sua escolha define onde você vai passar a eternidade. Faça a escolha.